Boa noite, eu sou o Wellington Júnior, sou R1 do Serviço de Oftalmologia do Hospital de Base do Distrito Federal. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre alguns traumas oculares com acometimento da retina. Essa aula é sob a orientação do Dr. Paulo Lordello. Então nós vamos abordar essas 4 entidades clínicas na aula de hoje, sendo o corpo estranho intraocular, a síndrome do bebê sacudido, a síndrome de Terson e a síndrome de Purt. A gente observa no nosso pronto-socorro, no nosso dia a dia, que dentre essas 4 entidades clínicas, a que a gente mais tem contato acaba sendo o corpo estranho intraocular. Vamos começar, portanto, por ela. A gente observa que na classificação do trauma ocular, o corpo estranho intraocular vai se caracterizar por um trauma do tipo de globo aberto. Então a gente vai ter um trauma com um acometimento de espessura total ali do conteúdo do globo. Pois bem, quais são os principais sinais de alerta ali para a gente durante... A gente fez a anamnese, identificou um trauma ocular, quais são os principais sinais de alerta para a gente sempre pensar, ter obrigatoriedade de descartar que naquele trauma tem envolvimento de um corpo estranho dentro do olho, intraocular. Quando a gente consegue observar, como aqui na imagem superior, logo na bio de fundo, fica mais fácil. Porém, em alguns casos, a gente já de cara precisa de fazer um exame físico bem detalhado, bem minucioso. Muitas vezes vai ser necessário exames de imagem, principalmente a tomografia, para ajudar a gente nesse diagnóstico e não deixar passar batido. Então, em casos como lacerações palpebrais profundas, casos de lacerações conjuntivais e quimoses conjuntivais mais intensas, a gente precisa ali abordar bem a parte dos conjuntivos e da pálpebra para que a gente não passe batido nesse diagnóstico. Casos de sinéquias iridocorneanas, de defeitos na íris, uma câmera que a gente achou ali um pouco mais rasa, a gente tem que ter um sinal de alerta ligado. Um olho que a gente observa que é um pouco mais hipotônico ali mesmo durante, seja um TBD, uma tensão bidigital, ou até no tonômetro, que um olho tá hipotônico nos dá um sinal de alerta quanto a esse diagnóstico também. Casos de catarata traumática, a gente tem que dar uma atenção também mais detalhada. Casos de defeitos capsulares, além, claro, de roturas retinianas ou hemorragias vítreas, que podem vir com esse quadro clínico de corpo estranho intraocular. Então, quais são as principais complicações dessa condição? A gente tem aí a inflamação, várias condições clínicas podem causar inflamação do olho, com certeza dentre elas está um corpo estranho. A toxicidade vai depender muito do tipo do material que está em contato, além de casos de endoftalmite que são bastante graves, e como esse objeto na maioria das vezes é um objeto sujo, vai predispor a ocorrer esses casos de endoftalmite. Pois bem, na inflamação vai depender também muito do tipo do material do corpo estranho. A gente tem caracteristicamente alguns objetos que são conhecidos por causar inflamações que a gente chama de severa, leve ou inerte. Inerte seria ali um prognóstico muito bom, praticamente não acarretaria nenhum quadro clínico inflamatório. Entre os materiais que são caracteristicamente severos, nós podemos subdividir ainda eles entre magnéticos e não magnéticos. Dos magnéticos, o que mais chama a atenção, o que está ali mais prevalente, que a gente mais observa na prática, são objetos que contêm ferro. Além dele, em menor quantidade, também tem objetos com aço. Entre os não magnéticos, a gente tem o cobre, de maior importância, e também objetos vegetais. A gente observa que os objetos vegetais estão ali inclusos tanto na severa quanto na leve. Eles podem desencadear tanto uma inflamação mais proeminente quanto um quadro mais brando. Além dele, tem o zinco, o alumínio e o mercúrio, que também pode desenvolver esse quadro mais leve, mais brando. E entre os magnéticos que cursam com uma inflamação mais leve, a gente teria aí o níquel. Exemplificando alguns outros materiais que trariam um quadro de inflamação inerte, a gente tem ainda ouro, a prata, a platina e o plástico, vidro, carbono, chumbo, carvão, borracha e porcelana, principalmente, são esses. E como um quadro de inflamação inflamatória, a gente tem aí a uveíte e todas as suas complicações que vêm em conjunto.
proliferação vitro-retiniana, membrana epretiniana, descolamento de retina tracionais e até fitises, aí num quadro já mais avançado, quadro mais sombrio. Outro acometimento seria a toxicidade ocular por esses materiais, tendo aí principalmente as duas entidades clínicas mais importantes, a siderose ocular, que seria pelo acúmulo de ferro, e a calcose ocular, que já seria pelo acúmulo de cobre. Então, essas duas condições, elas não se dão ali caracteristicamente no período agudo do trauma. Elas vão se desenvolver ali meses ou até muitas vezes anos após o trauma. O paciente foi acometido por um trauma ocular, não foi bem investigado, e aí ele vai vir a apresentar essa clínica que nós vamos abordar depois de anos. Então, qual seria ali a fisiopatologia da siderose ocular, que seria pelo acúmulo de ferro? Esses íons de ferro, eles causam uma disfunção enzimática nas células epiteliais. Então, onde a gente tem epitélio, vai acometer pela siderose ocular. Então, no cristalino, o que pode vir a desencadear, que a gente observa nessa primeira imagem mais superior, seria um quadro de catarata. No epitélio da íris, que a gente observa mais inferior, seria a heterocromia. No trabeculado, que também tem células epiteliais, pode vir a desenvolver um glaucoma. E na retina, no epitélio da retina, vai causar atrofia retiniana e do EPR. Já a calcose ocular, que é pelo acúmulo de cobre, ela tem duas vertentes clínicas. Uma a gente chama de endophthalmite-like. Então, já pelo próprio nome de endophthalmite, a gente subentende e realmente é um quadro de pior prognóstico. E a calcose em si, que é um quadro em comparação com a endophthalmite-like de um prognóstico melhor. E o que vai ajudar a gente a saber se o paciente vai vir a desenvolver uma endophthalmite-like ou uma calcose, já que ambos são pelo acúmulo de cobre. Isso vai depender muito da concentração de cobre que tem ali naquele material intraocular. Então, quando a gente observa uma concentração mais alta, sendo aqui nosso ponto de corte de 85%, do paciente tende a desenvolver endophthalmite-like, sendo que o olho muitas vezes pode evoluir até com fitises. Enquanto que nessa concentração menor desse ponto de corte, menor que 85%, o paciente vai vir a desenvolver anéis de Kaiser flash pelo acúmulo de cobre ali na DCM, que a gente observa nessa primeira imagem inferior. Logo ao lado a gente também observa a catarata em girassol e também pode vir a desenvolver uma heterocromia de íris. Então o paciente, clinicamente ele é muito parecido com a doença de Wilson. O paciente também vai ter essas mesmas alterações, pode vir a ter anéis de Kaiser flash, catarata em girassol, heterocromia de íris, além de que, claro, ele vai ter ali a encefalopatia também, pode ter alterações de enzimas hepáticas, dentre outras condições clínicas. Por fim, o paciente pode vir a desenvolver um quadro de endophthalmite. A gente observa uma incidência bem alta nesses casos. 1 em 10 casos de seio vai vir a evoluir com endophthalmite, porque, claro, esse objeto que está ali, que entrou em contato com o olho, está ali alojado, ele com certeza não é um material limpo, então predispõe a desenvolver quadros de endoph. E a gente observa caracteristicamente essa bactéria do Bacillus cereus, em 25% dos casos, ela está bem associada a trauma. A gente não observa essa endophthalmite por bacilos, por exemplo, em quadros de pós-operatórios. Não é comum, ela é bem associada ao trauma. E se a gente juntar os quadros de Bacillus cereus e Staphylococcus, daria aí em torno de 90% dos casos de endoph. Completando ali com os gram-negativos, que também tem sua importância. Como a gente sabe, endophthalmite é um quadro bem grave na oftalmologia, então o paciente vai ter um prognóstico muito reservado. Qual seria a conduta nesses casos? Primeiro, orientar bem o paciente, documentar ali no prontuário a acuidade visual de entrada e na bio documentar localização da lesão e a extensão da lesão também é bem importante, porque a gente sabe que esses quadros nessa nova era da medicina tende a ser judicializados pela gravidade do caso. O paciente muitas vezes não vai ter a acuidade visual de base
pré-trauma. Então ali ele vai alegar, por exemplo, que saiu MM, mas se ele chegou PL, e a gente documentou isso bem no prontuário clínico, pode vir evitar problemas futuros. No pré-operatório, a gente deve proteger bem o olho do paciente. O ideal é a utilização do protetor acrílico que está na foto ao lado. Porém, se caso não tenha disponível, a gente pode vir a utilizar o copinho descartável, de forma que a gente não faça esse curativo para compressivo. Além disso, é importante pedir uma TC de crânio e órbitas, até para a gente saber a localização, fazer um planejamento cirúrgico mais certeiro, mais fidedigno, e não solicitar ressonância magnética, porque, como a gente viu, muitos desses traumas são por corpo estranho ferromagnéticos, então a gente poderia até causar aí uma iatrogenia, piorar o quadro clínico solicitando uma ressonância magnética nesses casos. A gente, claro, vai internar esse paciente, vai manter ele de jejum, já pensando na cirurgia. Temos que fazer antibiótico terapia venosa, cobrindo aí principalmente gram-negativos e gram-positivos. E o moxifloxacino é um ótimo alternativa nesses casos. Além disso, devemos fazer profilaxia de tétano. Muitas vezes o paciente não vai saber informar qual é a natureza do objeto. Muitas vezes ele estava ali fazendo alguma atividade braçal, algum serviço ali, e só sabe que algo caiu no olho, mas não sabe nos informar qual seria a natureza desse objeto, e por muitas vezes também não tem conhecimento ali do quadro vacinal prévio de tétano. Temos que fazer uma boa analgesia, antiemético também é importante, além de usar cicloplégicos e midriáticos, tem sua importância nesse tratamento. Lembrar de fazer midriáticos apenas se o corpo estranho estiver no segmento posterior, porque se a gente faz um midriático e o corpo estranho está ali no segmento anterior, ele pode acabar indo para o segmento posterior, e uma cirurgia que a princípio seria mais simples, menos invasiva, pode vir a ser mais invasiva, necessitar de vitrectomia, porque o corpo estranho estava ali mais próximo e a gente acabou com o uso do midriático colocando ele para um segmento mais posterior. Então a gente reserva para esses casos. Anestesia. Por um bom tempo sempre foi feito somente com anestesia geral, porque a gente sabe que tem uma menor pressão intraorbitária, com isso vai ter menor extrusão do conteúdo ocular, além de, claro, o paciente tem um maior conforto. Porém, estudos recentes já mostram uma segurança em realizar esse procedimento sob anestesia local. Então, muitos serviços que têm essa dificuldade com anestesistas, para fazer com geral, é uma maneira segura também com a anestesia local. Claro que vai causar um desconforto um pouco maior ali no intraoperatório. A cirurgia em si, qual os principais objetivos? Restaurar ali a integridade do globo ocular, até porque a gente não vai conseguir tirar esse corpo estranho se o olho estiver furado, claro. Além disso, remover o corpo estranho e tratar as possíveis complicações que podem vir a ter, seja ela descolamento de retina, catarata, dentre outras. A escolha cirúrgica não é ali uma cirurgia de bolo, é bem individualizada, vai depender do tipo de material, se ele é mais tóxico ou menos tóxico, da localização, está no segmento mais anterior, mais posterior, além, claro, do tamanho do corpo estranho. A gente observa nessa imagem inferior o corpo estranho bem grande, então teve que ser removido ali pela esclera. A principal cirurgia, na maioria dos casos, a gente acaba optando pela vitrectomia, mas, como a gente abordou acima, é bem individualizada. Pinças magnéticas, no passado tiveram uma importância maior, mas ainda tem sua validade nos dias de hoje, principalmente com objetos metálicos, que a gente viu que uma boa parte desses objetos, desses corpos estranhos, são objetos metálicos, elas podem ser válidas ainda. E caso o corpo estranho esteja totalmente ali na câmara anterior, ele pode ser retirado sem essa abordagem posterior. Por isso que a gente não faz midriático se ele estiver apenas no segmento anterior, para que não ocorra essa migração. E no pós-operatório, então a gente tem que acompanhar esse paciente bem de perto. Aqui novamente entra o moxifloxacino tanto para antibiótico tópico
quanto oral. Ele é uma ótima opção. Além disso, fazer um corticoide tópico, a prednisolona entra bem e a intensidade vai depender muito do grau de inflamação que aquele paciente tem. A gente geralmente inicia entre essa dose de 3 em 3 a 6 em 6 horas, a depender do grau da inflamação. Ciclopégicos também tem sua validade, seja ali a atropina ou o ciclopentolato. Controlar a pressão intraocular, que pode aumentar logo no imediato pós-trauma ou no pós-operatório, então a gente tem que avaliar de perto esses pacientes em relação a PIL. E quando que a gente remove os pontos de sutura? Em geral, com 90 dias, 3 meses. Em caso de criança, a gente reduz um pouco esse tempo para 60 dias. É claro, se o paciente estiver ali com ponto frouxo e não tem nenhuma função, o ponto frouxo, além disso, ele pode incomodar o paciente, ou então, em caso de neovascularização, a gente tira um pouco antes também. E, claro, acompanhar esse paciente, tanto pelas complicações que pode desenvolver ali de forma aguda, quanto as complicações que podem vir a desenvolver de forma mais crônica ou subaguda. Então, a gente tem que acompanhar de perto esses casos de descolamento de retina, possibilidade de endoftalmite, ambbliopia, oftalmia simpática, que a gente abordou também antes, a siderose e a calcose ocular, que tende a desenvolver ali meses ou anos após o trauma. Partindo agora para a síndrome do bebê sacudido, que seria a Shake Baby Syndrome, elas são alterações graves resultantes de agitações violentas, principalmente por esse mecanismo que a gente observa aqui na foto de aceleração e desaceleração. Essa síndrome ela é conhecida por essa tríade de hemorragia intracraniana, além de fraturas esqueléticas e hemorragias retinianas, que são a nossa parte. Pode ter associação com outras lesões, principalmente aí fraturas de ossos longos ou de costelas. A idade que acomete essas crianças são principalmente bebês ali menor que 1 ano de idade, e raramente é acometido pacientes acima, aqui no caso é maior que 3 anos no slide. E muitas das vezes, qual o sintoma que esse paciente vai apresentar? Muitas das vezes ele não vai dar entrada pelo pronto-socorro da oftalmologia, porque vai se queixar de alteração do estado mental, o paciente vai estar ali com uma irritabilidade maior, pode ter convulsões, um choro intenso e incontrolável. Então, o que a gente observa no nosso exame oftalmológico? As hemorragias retinianas em várias camadas, seja ela pré, intra e subretiniana. Em 80% dos casos vai ter acometimento dessas 3 camadas, sendo que em 2/3 dos casos essas hemorragias vão se estender até a hora serrata. Além disso, podem ser vistos também cistos hemorrágicos na submembrana limitante interna, caracterizando aí um quadro de retinosquise macular. A gente observa nessa imagem mais inferior as hemorragias retinianas bem extensas. Além disso, a hemorragia subretiniana e a hemorragia vítrea são um pouco menos comuns. A simetria dos achados oculares ela ocorre em 20% dos casos. A gente tem essa diferença entre um olho e outro. E em apenas 2 casos ela é caracterizada por ser unilateral. Então, praticamente em 98% dos casos ela é de forma bilateral. Além disso, a gente tem algumas associações sistêmicas com hemorragias subaracnoides e hemorragias subdurais, sendo as centrais mais comuns. Pode ter fratura de costelas e ossos longos. Além disso, o paciente pode vir evoluir com edema cerebral e morte em 20 a 30% dos casos. Portanto, é um quadro clínico bem delicado, de prognóstico reservado. A gente observa nessas 2 imagens superiores também essas hemorragias intrarretinianas. E como que a gente vai se dar a avaliação desse paciente? A gente tem que fazer uma anamnese bem detalhada, se possível ali de 2 cuidadores ou mais, para avaliar controvérsias no exame físico, porque pode ser um caso, na maioria das vezes é caso de maus tratos infantis. Em alguns casos podem ali ser do cuidador não saber lidar ali com o choro intenso do paciente e acabar cometendo esse trauma de forma não intencional. Porém, a gente tem que ligar o alerta para casos de maus tratos infantis nessa síndrome. Portanto, fazer um exame oftalmológico detalhado, um mapeamento de retina ali sob dilatação, fazer a avaliação de pupilas por conta desses traumas
cranianos também que a gente observou. Além disso, pedir um laboratório, coagulograma, além de outros exames de sangue, hemograma. E muitas das vezes a gente vai pedir o exame de imagem, até por conta desses acometimentos cerebrais, das hemorragias intracranianas, a gente sempre pede, principalmente no começo, a tomografia, que é um exame que está ali mais disponível no pronto-socorro, e também pode ser complementado com o exame de ressonância magnética. O tratamento a gente vai sempre internar esses casos, e a criança vai necessitar de um suporte multidisciplinar, entrando ali a neurocirurgia, pediatria, oftalmologia e além do serviço social. O foco são nas complicações sistêmicas que esse paciente vai vir a ter. O prognóstico é bastante variável e o paciente pode vir a apresentar déficits cognitivos ali pro longo da vida, além de uma perda visual grave que a gente observa em até 20% dos casos. A taxa de mortalidade é bastante alta. Ali, cerca de 20 a 30% dos casos vão cursar com óbitos. Agora, abordando um pouco sobre a síndrome de Peart, o que a gente observa na retinopatia de Peart? Que ela está bem associada com trauma torácico e trauma crânioencefálico. Essa é uma característica clínica bem importante. E a fisiopatologia dela vai vir a ser desenvolvida por quê? O trauma ocular vai ocasionar a ativação ali da cascata do complemento. A cascata do complemento ocorre a agregação de granulócitos, além de leucoembolização, que por fim vão gerar essas oclusões de capilares. Essas oclusões de capilares a gente consegue observar bem no nosso exame de fundoscopia, seja ali nos exudatos algodonosos, que a gente observa de forma mais brilhante, que representa uma oclusão capilar mais superficial, ou no que a gente chama de Peart-Flecken, que seria uma oclusão capilar mais profunda. A gente observa que ele tem uma característica mais amarelada e um pouco menos brilhante. Além disso, a gente também tem bastantes hemorragias peripapilares nesses quadros de síndrome de Peart. Ela costuma ser bilateral e o tratamento vai ser baseado principalmente na doença de base ali do trauma. A gente observa nas imagens de fundo de olho, novamente, retinopatia, com bastante hemorragias peripapilares e exudatos algodonosos. Na segunda imagem, a gente observa novamente o Peart-Flecken. A clínica pode durar ali de meses e deixar sequelas, porque em muitos desses casos a retinopatia vai causar uma isquemia retiniana e uma atrofia óptica, causando aí danos que podem perdurar ao longo da vida do paciente. Em 50% dos casos, a acuidade visual vai retornar para o nível basal do paciente, pré-trauma, e nos outros 50% vai vir a ter uma sequela em relação à acuidade visual. A gente também tem a clínica da Peart-like. Ele vai ter a mesma clínica, a mesma fisiopatologia, a única diferença é que aqui não tem nenhum tipo de trauma associado, nem trauma torácico, nem trauma crânioencefálico. Aqui a associação vai ser com condições clínicas ali mais graves, mais críticas. Dentre elas que a gente observa principalmente seriam a pancreatite aguda, insuficiência renal, casos de embolia amniótica e doenças do colágeno também estão bem associadas à síndrome de Peart-like. Por fim, a gente também, falando um pouquinho agora sobre a síndrome de Terson, ela é caracterizada por hemorragias vítreas, hemorragias da submembrana limitante interna ou da subhialoide. E vai ser causada por quê? Por uma hemorragia intracraniana ou subaracnoide. A gente observa que 1/3 dos pacientes aí com hemorragia subaracnoide ou hematoma subdural vão cursar com a síndrome de Terson. E qual seria a fisiopatologia que explica isso? A gente tem que o aumento súbito da pressão intraocular vai causar um aumento da pressão venosa ocular, que por fim gera essa ruptura de capilares superficiais. O quadro clínico ele pode ser uni ou bilateral, e a gente observa na fundoscopia, nessa primeira imagem inferior, uma hemorragia da submembrana limitante interna. Essa imagem também a gente observa em outra condição clínica, que a retinopatia de Valsalva pode vir a desenvolver esse mesmo achado no fundo de olho.
Na imagem ao lado a gente já observaria uma hemorragia vítrea. Pois bem, qual seria o tratamento da síndrome de Terson? Aqui os pacientes têm um bom prognóstico, na maioria dos casos recupera a acuidade visual. O tratamento, portanto, devido a essa benignidade, ele é expectante na maioria dos casos, exceto se essa hemorragia vítrea for ali persistente, dura meses, não está melhorando, a acuidade visual permanece baixa. Nesse caso, a gente avalia a indicação de uma vitrectomia para melhorar ali a clínica do paciente. Se mais só para a gente lembrar da associação de Terson das hemorragias intraoculares com a hemorragia subaracnoide. Obrigado, pessoal, era isso na aula de hoje. Boa noite a todos.